Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli e nós vamos começar com mais uma aula. Deixa eu habilitar aqui minha caneta. Então, olha só. Na última aula nós tivemos aqui a correção, né? Nós tivemos aqui, não está habilitando, agora sim. Peraí. Então, nós começamos a correção desse exercício. Esse exercício está na lista postada no Eclass do dia 29/7, datada como entrega dia 31, mas como nós começamos a correção, então olha só. Ele fala assim, ó, a figura representa parte de uma escada construída com blocos de concreto, na forma de prisma reto de base quadrada, cujas arestas da base medem 20 centímetros e a altura 1,5, certo? Então, dá uma olhadinha aqui, nós temos então aqui a altura e nós temos aqui a área da base, só que o nosso prisma retangular, ele está posicionado, né? Está posicionado de uma forma diferente, mas tudo bem. Ah, professora, porque então aqui é a base e aqui é a altura. Gente, tanto faz, tá? Ele tá só é a forma como ele está expressando. Então você pode pensar nesse mesmo bloco, tá? Nesse mesmo bloco assim. Não tem problema algum, ó, tá vendo? Tá? Então eu posso pensar nesse bloco assim também, tá? Que eu também tenho o mesmo bloco, tá? Para construir a escada. Então, eu já vou aqui transformar, por exemplo, em metros. Por quê? Porque aqui ele pede para você o volume, então já vou transformar em metros aqui, beleza? Ó, então, eu vou colocar 2 décimos de metro. Lembrando que para transformar em metros é só usar a regrinha de 3, né? Ou a multiplicação em cruz, né? Então, lembrando que 1 metro equivale a 100 centímetros, aí é só montar, né, gente? A nossa multiplicação em cruz, ó. Tá certo? Ó, bonitinho e X. Ok? Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Então, na questão A, ele fala, né? Olha, quantos blocos serão necessários para construir uma escada como essa, com 20 degraus? Então, eu quero que vocês observem o seguinte, gente. Olha, para eu construir o segundo degrau, eu preciso de 2 blocos de concreto, olha, que é a estrutura da nossa escada, gente. Ó, não tem como ser diferente, ó. Eu tenho que construir, olha, eu tenho que usar 2 blocos. Aqui, olha, para construir o próximo degrau, então eu tenho 3 blocos de concreto. Aqui eu tenho quanto? Olha, eu tenho 4 blocos de concreto, tá certo? E assim por diante, olha. Então, se eu quero chegar lá no degrau 20º, né, no degrau número 20, eu vou precisar de quantos blocos só nessa aqui, gente? 20 blocos, tá certo? E ele pede para você somar a quantidade de blocos que foram usados para construir essa escada. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, na questão A, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor aqui. Então, na questão A, eu não consigo escrever aqui, por quê? Na questão A, então eu tenho, olha. Deixa eu ver agora se eu consigo. Agora sim. Então, na questão A, ele pede para você a quantidade de blocos. Então, vamos pensar, ó, o que ele pede? Ele pede para você pegar o primeiro bloco, mais o segundo degrau foram 2 blocos, depois 3 blocos, depois 4 blocos, até chegar no nosso 20º degrau, certo? Ele quer que você faça essa soma. Professora, posso somar cada termo? Pode somar sim, que você vai chegar na soma total de blocos que foram utilizados para construir uma escada com 20 degraus. Mas, como recordar é viver, nós podemos lembrar que isso daqui, gente, é uma sequência numérica. E essa sequência numérica ela é conhecida como progressão aritmética. Por quê? Porque entre os termos eu tenho sempre a mesma razão, que é o quanto aumenta de um termo para o outro. Então, olha, por exemplo, nós temos aqui o nosso primeiro termo, que é 1, nós temos o nosso segundo termo, que é 2. Nós temos a nossa razão. A razão é justamente a constante que aumenta de cada termo em relação ao termo anterior. Então, eu posso fazer o A2 menos o A1. Então, a minha razão vai ser 2 menos 1, que dá 1.
O meu enésimo termo, gente, é o último termo da sequência que eu chamo de AN, certo? Ó, vamos lembrar do termo geral, gente, ó. O nosso termo geral de uma PA é importante, hein, ó. Termo geral. É o que representa qualquer termo da sequência. Então, ele pode ser escrito como AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Lembrando que o N é o número de termos da minha sequência, são 20 degraus, então são 20 termos. O meu A1 é o primeiro termo e a razão é justamente a constante que aumenta de um termo em relação ao termo anterior. Então, ó, o meu AN vai ser a 20, que vai ser igual a 1 mais o meu N são 20 termos, menos 1, vezes a razão, que é 1. Ah, professora, mas deu a 20, verdade, né? Ficou realmente 1 mais 19, que dá 20. Ah, mas eu quero somar todos os termos. Então, nós vamos lembrar de Gauss. Gauss fez essa continha quando ele tinha 10 anos de idade. Ele fez a soma de todos os termos de uma PA, certo? Até o enésimo termo. Então, ele fez o seguinte, ó. Se eu for somar 20 termos, então eu vou precisar do meu primeiro termo, do meu enésimo termo, que é o A20, vezes o número de termos da sequência dividido por 2, tá? Então, olha, qual é a soma total de todos os blocos? Então, ó, vai ser 1 mais o meu A20 é o meu AN, que é o último termo da sequência, que é igual a 20, vezes o número de degraus, que no caso é 20, dividido por quanto, gente? 2, tá certo? Ó. Bom, então, a soma de todos os termos vai ser igual a... Então, aqui eu tenho 21 vezes 20 dividido por 2. Posso simplificar, olha, esse 20 com esse 2. Então, aqui nós temos 21 vezes 10, que dá 210 blocos. Certo? Então, olha, nós temos quantos blocos? Quantos blocos, né? Com blocos de concreto na forma de um prisma reto, nós precisaremos para construir uma escada de 20 degraus. Nós precisamos de 210 blocos. Certo? Ó. E na questão B, pessoal, ele pede para você calcular o volume, né? Para você calcular o volume, eu vou fazer, deixa eu apagar aqui, peraí. Para calcular o volume, olha, tá? Olha só, tá certo minha borracha, gente, tá certo. Não tô fazendo borrão, não. Tá pegando a parte do desenho, tá? Então, olha só, pra gente resolver, pra gente achar a questão B, o que que eu preciso? Ó, então, na questão B, eu preciso justamente, tá? Eu preciso justamente de quem? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Tá? Então, eu preciso achar o meu volume, certo? Então, lembre-se que nós transformamos aqui, olha, então o meu volume vai ser área da base, certo? Ó, eu posso pegar aqui, gente, ó, área da base, que vai ser 2 décimos ao quadrado, vezes a minha altura, que é 1,5 metros, certo? Ó. Então, o meu volume, deixa eu ver aqui uma cor bacana para escrever aqui nessa superfície, ó. Então, o meu volume vai ser igual, ó. Então, aqui 0,04 vezes 1,5, o meu volume vai ser igual a 12,6 metros. Opa! Me animei no metros aqui, gente, metros cúbicos, tá certo? Tá? Então, olha, é justamente... Tá? Então, é justamente o meu volume que eu tenho aqui para calcular, tá certo? Pessoal, eu quero saber dúvidas, então é isso, tá? Eu acho que deu para entender. Professora, neste caso aqui eu não usei PA, eu somei tudo bem, gente, não tem problema algum, você pode somar. Eu só fiz a retomada da PA porque em casos de termos de um número maior, né, uma sequência de número maior, de termos,
fica um pouco difícil para você calcular a soma de todos os termos, então é sempre importante essa nossa revisão, tá bom? Pessoal, olha, na lista também nós temos, esse aqui seria o último exercício, né? No caso, olha, então deixa eu só habilitar aqui a minha imagem, espera um pouquinho. Então, olha, ele fala assim, um tanque, opa, não tá habilitado, mas que coisa, peraí, agora eu acho que sim. Agora sim. Então ele fala, ó, um tanque em forma de um prisma hexagonal regular, conforme representado a seguir, é utilizado como um reservatório de água e abastece bebedouros para o gado em uma fazenda. Nesses bebedouros são consumidos diariamente são consumidos cerca de 10 mil litros de água. Estando inicialmente cheio, durante quantos dias, então, ó, se ele estiver cheio, durante quantos dias esse reservatório consegue suprir, né, as necessidades do bebedouro, né? Então, quantos dias? Então, vamos lá, vamos calcular o volume, né, desse sólido geométrico. Observe que eu tenho um prisma de base hexagonal, certo? Ó. Então, o que é o volume? O volume é a área da base vezes quem, gente? Vezes a altura. Professora, precisa dividir por 3? Não, gente, porque não é nem um cone, nem uma pirâmide, hein? É um prisma reto que a gente chama, beleza? Ó, tá? Então, vamos calcular a nossa área. Para calcular a área da base, o que eu preciso, gente? Ó, para calcular a área da base, eu preciso da área do hexágono, que na verdade é a área da base, certo? Ó, então, a área do meu hexágono. Para calcular a área de um hexágono, eu vou dividir ele em 6 triângulos iguais, tá, gente? Meu desenho aqui tá muito primitivo, tá? Mas são triângulos iguais. Tenho que achar o meu apótema, certo? Ó, vou achar o meu apótema. Deixa eu apagar essa imagem aqui, peraí. Opa, deixa eu pegar minha borrachinha aqui. Borrachinha, deixa de ser rebelde. Aparece, acho que ela já apareceu, gente. Tá aqui, deixa eu apagar aqui. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Então, o meu hexágono... Deixa eu só aumentar ali um pouquinho. Um tiquinho. Olha só. Então, ó, dividi em 6 triângulos iguais, não iguais o meu, gente, primitivo novamente. Nós precisamos achar quem? Precisamos achar o apótema. Vou colocar o apótema aqui que está maior, tá certo? Ó, precisamos achar o apótema que está aqui, certo? Ó, então, lembrando, olha, que aqui ele fala que tem 2 metros, tá vendo, gente? Ó, 2 metros. Então, aqui é 2 metros. Então, o meu apótema... Dividi esse meu triângulo em 2 triângulos, então eu vou fazer ele aqui bonitinho, ó. Então, o triângulo que eu vou calcular. Lembrando que são triângulos isósceles, tá certo? Ó, triângulos equiláteros. Então, aqui também vale 2. Ah, esse daqui, gente, é o meu apótema. E aqui vale 1. Tá? Então, por Pitágoras, vai ficar, então, 2 ao quadrado é igual a o apótema ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar 4 é igual ao apótema ao quadrado mais 1. Passo 1 para cá. Vai ficar, então, 3. Portanto, o nosso apótema vai ser raiz de 3, tá? É metros, tá bom, gente? Unidade de comprimento, hein? Ó, sou uma formiguinha e estou andando nesse caminho aqui. Bom, agora eu faço o quê, professora? Agora você vai calcular a área, gente, sem sofrimento, ó. Calcular a área, tá bom? Calcular a área do triângulo. Então, ó, vou calcular a área da base. Lembrando que a área da base é formada por 6 triângulos, então eu posso pegar a base vezes a altura, dividir por 2, certo? E multiplicar por 6. Então, eu vou fazer isso, ó. A minha base é 2, a minha altura, meu apótema que eu achei aqui, tá certo? Ó, dividido por 2, porque é um triângulo, vezes 6, porque são 6 triângulos, tá certo? Ó, então, vezes 6, porque são 6 triângulos, então, ó, então, base
vezes o meu apótema. Como é um triângulo, então lembrando que o triângulo é sempre a metade da área de um retângulo, hein, gente? Vezes 6. O que eu posso fazer aqui, professora? Gente, pode simplificar, não sofre não. Aqui é uma multiplicação. Então, a área da base vai ser igual, olha. Bom, o 6 está multiplicando, certo? Ó, o 6 está multiplicando. Vai ficar, então, 6 vezes raiz de 3 metros ao quadrado. Certo? Ó, esta aqui é a minha área da base. Agora, para calcular o meu volume, eu faço área da base. Qual que é a minha área da base, gente? 6 vezes raiz de 3 vezes a minha altura, porque é o meu volume, área da base, vezes a altura. A minha altura é 10 metros, aqui é 10, aqui é 6 raiz de 3 ao quadrado. Então, o meu volume, pessoal, vai ser 60 vezes raiz de 3 metros ao cubo. Nesse caso aqui, eu preciso usar o valor da raiz de 3, gente. Não tem jeito, mas professor, aqui no enunciado, ele não fala para usar valor aproximado. Mas, gente, ele quer saber quantos dias, né? Se o reservatório está cheio, quantos dias essa água vai durar no reservatório. Então, quer dizer que neste caso, eu preciso saber, eu preciso usar o valor aproximado de raiz de 3, tá? Neste caso aqui, eu vou usar, olha, deixa eu ver aqui. Eu vou usar raiz de 3, vou colocar aproximadamente 1,7, que eu acho que é o suficiente, né, galera? Ó, tá? Então, aí é só vocês multiplicarem e vamos ver. Então, vai ficar 60 vezes 1,7, que vai dar aproximadamente, vamos ver aqui, peraí, 60 vezes 1,73, eu vou colocar 1,7, vou colocar 1,7, vai. Tá? Então, ou deixa eu ver aqui, se eu colocar 60 vezes 1,73. Ah, sim. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, eu coloquei 1,73, tá, gente? Ó, então, deu 103,8 metros cúbicos. Mas, professora, eu preciso transformar em litros. Como é que eu faço isso? Gente, lembre-se que o metro cúbico é igual a 1.000 litros. Certo? Ó, é igual a 1.000 litros. Aqui eu tenho 103,8 metros cúbicos. Então, gente, é só multiplicar por 1.000, ou fazer a regra de 3, que vai dar, olha só, multiplicando por 1.000, vai ficar 0 aqui, né? Vai ficar, então, 103.008 litros. Certo? Aqui, 10.000 litros por dia, não é isso? Ó? Nesse bebedouro são consumidos diariamente 10.000 litros. Eu tenho 103.000 litros, certo? Olha só. Então, quer dizer que é aproximadamente quantos dias, gente? Aproximadamente 10 dias. Opa, 10 dias. Tá certo? Quer dizer, aproximadamente não, né, gente? Né? São 10 dias, certinho, não tem aproximado, não. Opa, gente, ele faz isso mesmo, tá? Ele apaga a imagem, tá? Fica a base, tá? Então, aproximadamente não, 10 dias, certo? No 11º dia, aí tem que ser abastecido, porque não será o suficiente para o próximo dia, tá bom? Então, após 10 dias. Vou colocar aqui, após 10 dias. Tá certo? Tá? Muito bem. Então, olha, para terminar, deixa eu ver aqui. Eu fiquei devendo resolver esse exercício do aquário. Então, vamos lá. Um aquário em forma de um bloco retangular com medidas de comprimentos iguais a 60 centímetros de largura.
igual a 40 de altura e 30, altura igual a 30, deixa eu ver, comprimento 60, largura 40 e 30 centímetros de altura. Então, nós temos aqui. Estava com água até a altura medida de 18 centímetros. Então, ele estava com uma água. Então, olha, gente, aqui, olha, vendo, ó? Então, aqui é a altura da água, ó, 18 centímetros, tá? Quando recebeu elementos decorativos que elevaram a medida da altura, ó. Então, houve, ó, tá vendo? Ó? Percebam que aqui, ó, houve objetos que ocupam um volume. Então, houve um deslocamento. A historinha de Arquimedes, gente. Arquimedes entrou lá na banheira e ele do empuxo, sabe? O empuxo. Então, Arquimedes entrou lá no banheiro e ele verificou que o deslocamento dessa água era equivalente ao volume do seu corpo, tá? Então, olha só, gente. Então, aconteceu isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui é a quantidade de água que foi deslocada, o volume dela, e ele pergunta qual é a medida do volume dos elementos decorativos inseridos nesse aquário. Olha só, então Arquimedes, ele percebeu quando ele foi tomar um banho, ele entrou numa banheira cheia d'água, e ele percebeu que houve um deslocamento, então transbordou. Quando ele entrou na banheira, transbordou, ele falou assim, eureka, uau! Gente, a água que foi deslocada é equivalente ao volume do meu corpo. Então, quer dizer que esse deslocamento aqui é igual ao volume dos objetos decorativos que foram inseridos no aquário. Então, é só calcular esse volume aqui, olha que bacaninha, gente. Esse volume aqui também é um prisma. Bem bacana, né, gente? Esse exercício cai bastante, hein, gente? Esse tipo de exercício, geralmente no Enem e tal, tá? Então, é só calcular. Ele continua, olha só, ele continua com um comprimento igual a 60, tá? 60. Ele continua com largura igual a 40, só que a altura, gente, é a diferença, ó, entre 18 e 20 centímetros. Então, a altura é de 2 centímetros, tá? Porque é a diferença do deslocamento, tá vendo? Olha, então, estava com a água a uma altura de 18 centímetros, houve, né, então, coloquei os objetos decorativos, então, houve um deslocamento de altura igual a 2 centímetros, porque foi para 20 centímetros a altura da água, tá certo? Ó, então, quer dizer que essa altura aqui é de 2 centímetros, beleza, gente? Ó, agora é só calcular o nosso volume, tá? Área da base, então, ó, o volume vai ser 60 vezes 40, que vai dar aqui, ó, 22.400 centímetros quadrados, vezes 2 centímetros. Então, vai ficar 48 centímetros cúbicos, tá certo? Lembrando que 1 centímetros cúbicos é igual a 1 ml, e 1 ml equivale a 1 grama, tá certo? Então, aí vocês podem até transformar isso, né, em quilos, se vocês quiserem, mas ele não está pedindo isso, ele está pedindo, então, quer dizer que o volume dos objetos, tá? São iguais a 4.800 centímetros cúbicos, tá? Ou se você quiser colocar em quantidade de massas, é só fazer a conversão aqui, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Beleza? Eu acho que tá certo, né, gente? Deixa eu ver aqui. 6 vezes 24, 2 zeros, vezes 2, 4.800, 1 centímetros cúbicos equivale a 1 ml, 1 ml equivale a 1 grama. Então, eu acho que é isso. Então, pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês aí. Beijo.